vou fazer alguns exemplos de balanceamento para vocês. Primeiro, para começar o balanceamento, vocês precisam entender que balanceamento é sempre quando você tem a mesma quantia de produtos e reagentes. Ou seja, eu tenho que ter a mesma quantia de elementos antes e depois da seta, ok? Tá vendo isso aqui? Macho. Essa regrinha vocês precisam sempre seguir, tá? Então, primeiro eu vou analisar. Vou fazer o balanceamento do M, que é metal. Todos os metais, primeiro eu faço o balanceamento, depois os ametais, carbono, hidrogênio, por último o oxigênio. Então, a gente vai começar pelo metal, que é o magnésio, esse carinha aqui. Então, quantos magnésios eu tenho antes da seta? Somente um. Se eu não tenho nada aqui, significa que eu tenho um. Se eu não tenho nada depois dele pequeno, significa que eu tenho um também, tá? Então, eu tenho um magnésio. Agora, eu vou para o ametal. O ametal é o cloro. Quantos cloros eu tenho antes da seta? Somente um. Quantos cloros eu tenho depois da seta? 2. Então, um número que vezes 1 seja 2, 2. Então, eu coloco o número aqui grande na frente da minha molécula que tem cloro. Agora, se eu fizer 2 vezes 1, eu tenho 2 cloros aqui também. Próximo, carbono. Não tem carbono, vai para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho antes da seta? 2 vezes 1, não esquece, se tem um número grande na frente, eu preciso multiplicar tudo. Então, 2 vezes 1, 2 hidrogênios. Aqui eu já tenho 2 hidrogênios, então ela está balanceada. Minha reação balanceada é essa aqui, beleza? Segundo exemplo, ela é um pouco maior, tá? Mas ela é tão simples quanto antes. Então, primeiro a gente começa pelo metal. O metal vai ser o alumínio, tá? Esse alumínio, antes da seta, sempre lembrem, a gente tem que separar nossa reação antes da seta e depois da seta, tá? Então, antes da seta eu tenho 2 alumínios, depois da seta eu tenho somente um. Então, lembra, como eu preciso ter a mesma quantia dos dois lados, eu preciso colocar o número 2 aqui, onde tem o alumínio. Agora eu tenho 2 vezes 1. 2 alumínios, ok. O ametal vai ser o cloro. Antes da seta eu tenho um cloro apenas. Depois da seta eu tenho 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então eu tenho 6 cloros depois da seta, 1 antes da seta. Então se eu colocar o número 6 aqui, 6 vezes 1, 6. 2 vezes 3, 6. 6 cloros de cada lado, ok? Próximo, carbono. Não tem carbono, então eu olho o hidrogênio. Antes da seta, eu tenho 6 hidrogênios. Depois da seta, eu tenho 2 hidrogênios. Eu não tenho a mesma quantia, então eu preciso achar um número que vezes 2 seja 6. 3 vezes 2, 6. Então agora eu tenho 6 hidrogênios, beleza? O último é o oxigênio. Antes da seta eu tenho 3 oxigênios. Depois da seta eu tenho 3 vezes 1, 3 oxigênios. E agora a minha reação está balanceada. Essa reação, ela é bem semelhante à de antes, tá? Vocês vão perceber que todas as reações elas são bem parecidas, mas cada uma ela vai ter algo diferente. Primeiro eu começo pelo M, de metal. O meu metal é o sódio. Então, antes da seta eu tenho 1, depois da seta eu tenho 2. Se aqui eu tenho só 1, eu preciso colocar o número 2. Então, agora eu tenho 2 sódios, beleza? Próximo, ametal. Meu ametal vai ser o enxofre, esse S aqui. Então, antes da seta eu tenho 1, depois da seta eu tenho 1 também. Então, significa que ele está balanceado, eu tenho um enxofre de cada lado. Próximo seria o carbono, mas como eu não tenho carbono, eu vou olhar o hidrogênio. Aqui, antes da seta eu tenho 2 hidrogênios, depois da seta eu tenho 2 hidrogênios também.
então está balanceado. Oxigênio, agora sim. A gente baixa todos eles para conferir cada um. Antes da seta aqui eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu tenho quantos? 2 também. 4 oxigênios no total. Aqui, depois da seta, eu tenho 3 oxigênios. E aqui eu tenho quantos? Apenas 1. Então, se eu somar, eu tenho 4 oxigênios também. 4 oxigênios de ambos os lados. Então, significa que a minha reação ela está balanceada. Próximo exemplo, ele tem parênteses, tá? Mas ele não muda o modo que você vai fazer o balanceamento. Continua seguindo a regra do macho. Para começar, a gente vai pelo metal. O metal é o bário. Antes da seta eu tenho um bário. Depois da seta eu tenho um bário também. Então, mantenha a mesma coisa, eu já tenho ele balanceado. O próximo é o ametal. O ametal é o nitrogênio. Antes da seta, somente um. Depois da seta, aí sim. Tá vendo que ele está entre parênteses? Esse número que está fora, ele vai multiplicar tudo que está dentro. Então, 2 vezes 1, 2 nitrogênios. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho somente 1, então eu preciso achar um número que vezes 1 seja 2. E a gente sabe que é ele mesmo. Então, 2 vezes 1, 2. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Próximo seria o carbono. Não tem carbono, então a gente vai para o hidrogênio. Aqui, como eu coloquei o número 2 ele multiplica o hidrogênio também. Então agora eu tenho 2 hidrogênios e eu tenho 2 hidrogênios aqui, do outro lado da seta. Então, balanceou. O oxigênio. Oxigênio, como eu tenho várias moléculas com oxigênio, eu preciso baixar todos eles, igual a gente fez no exemplo de antes. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Não esqueçam de multiplicar. 6 oxigênios. 4 mais 6, 10 oxigênios. Aqui, depois da seta, a gente tem 2 vezes 3, 6 oxigênios. Aqui eu tenho mais 2. E aqui eu tenho mais 2. Se eu somar 2 com 6 dá 8, mais 2 dá 10 oxigênios, ok? Então agora eu tenho a mesma quantia de oxigênios dos dois lados. Não esqueçam que quando tem parênteses eu preciso multiplicar tudo que eu tenho dentro pelo número de fora. O último exemplo tem essa reação, que tem a molécula de açúcar, e ela precisa ser balanceada. Então primeiro a gente começa com o carbono, já que não tem nenhum metal e ametal. O carbono eu tenho 6 antes da seta, depois da seta eu tenho somente 1. Então se eu adicionar o número 6 aqui, eu tenho 6 vezes 1, 6, 6 carbonos antes, 6 carbonos depois. Próximo é o hidrogênio. Antes da seta eu tenho 12, depois da seta eu tenho apenas 2. Para que eu tenha 12, preciso achar um número que vezes 2 seja 12. E esse número é o número 6. 6 vezes 2, 12. Eu tenho 12 hidrogênios de cada lado, então ele está balanceado. Para finalizar, a gente olha os oxigênios. Igual no exemplo de antes, a gente baixa todos os oxigênios. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2. Se eu somar isso aqui, eu tenho um total de 8 oxigênios. Aqui eu tenho 6 vezes 2, que são 12. E aqui eu tenho 6 vezes 1, que dá 6. Se eu somar os 12 com os 6, eu tenho 18 oxigênios. Como essa quantia não é a mesma, significa que a minha reação ela não está balanceada. Então, eu preciso adicionar quantidade de oxigênios aqui antes da minha seta, nos meus reagentes, para que ela consiga ser balanceada. Olha só, eu tenho duas opções, eu tenho duas moléculas para adicionar.
Na primeira, eu não vou adicionar, porque se eu adicionar um número aqui na frente, eu preciso multiplicar tanto pelo carbono quanto pelo hidrogênio. E isso vai alterar todo o balanceamento que eu fiz até agora. Então, esses 6 e esse outro 6 provavelmente vão ser alterados também. Então, eu escolho esse oxigênio que está sozinho. E vocês vão sempre fazer isso. Sempre que eu precisar alterar algum valor, eu vou escolher a molécula que estiver com somente aquele elemento, tá? Como é que eu sei quantos oxigênios eu preciso adicionar? Não vou fazer 18 menos 8, tá? Olha o que você vai fazer. Você vai pegar o 18, que é o valor total, vai diminuir dessa quantia de oxigênios aqui, ó. Eu vou diminuir de 6, porque esse 6 ele não vai ser alterado. Eu só vou somar depois. Então, 18 menos 6 são 12. Eu preciso achar um número que vezes 2 seja 12. 6 vezes 2, 12 oxigênios. Agora sim, 6 mais 12, 18. Isso significa que eu tenho a mesma quantia. 18 oxigênios antes, 18 oxigênios depois da seta. Isso vai fazer com que a minha reação esteja balanceada, ok? Galera, semana que vem eu faço mais um vídeo, só que agora com balanceamentos um pouco diferentes. Façam os exercícios e até semana que vem.